E depois de derrubar 8 liminares na justiça, o governo conseguiu realizar ontem o primeiro leilão para a compra de arroz importado, com o objetivo de regular o abastecimento e ter uma queda nos preços no mercado interno. Apesar de não ter conseguido atingir o volume máximo, o presidente da Conab considerou um sucesso o resultado do leilão e garantiu que esse arroz vai chegar ao consumidor no máximo com o valor aí de R$ 4,00 por quilo. E para falar sobre os impactos dessa medida, eu converso agora com o consultor em agronegócios, o Carlos Cogo. Boa tarde, Cogo. Obrigada mais uma vez por nos atender. Seja bem-vindo, como sempre. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos prestigiam aqui no Mercado e Companhia. Vamos lá, já falamos disso e vamos falar novamente, né, Cogo? Porque é uma pauta que merece muita nossa atenção. Então, mesmo com todos os indicativos que as mais diversas entidades do agronegócio mostraram, evidenciando que o Brasil tinha estoque do cereal e que o problema era a logística, que foi claramente afetada pelas enchentes no Rio Grande do Sul, a compra de arroz foi realizada pela Conab. O que vai acontecer com os preços do mercado interno, na sua opinião? Perfeitamente, como você comenta, os preços declinaram um pouco já, né? O preço ao produtor, que chegou aí no final de maio a R$ 122,00 o saco de 50 quilos, hoje está cotado ao redor de R$ 118,00. É ainda uma queda bastante sutil, mas no primeiro momento o mercado deve ficar retraído, até para entender tudo o que está acontecendo, digerir tudo isso, né? E dar um rumo. O leilão tem muitos pontos estranhos aí que vão gerar muita discussão. Mas essa parte, além da questão de abastecimento que você fala, tem a questão do preço. O preço não subiu, o que foi comentado, 30% a 40%. E pelos próprios dados da Conab, o preço do arroz no varejo, das enchentes para cá, não subiram. Estão hoje em média R$ 6,00 o quilo no varejo de São Paulo, coisa de 1% menor que estavam antes das enchentes. Todos os dados relacionados a preços não procedem. Agora, ontem, né, eu quero trazer aqui também para a nossa conversa, o RN ele entrevistou o presidente da Conab, o Edgar Preto, e ele disse que o arroz vai ser importado mais barato e seguindo as qualidades, né, padrões, e vai ser vendido aí por R$ 4,00 o quilo. Se o arroz importado é mais barato, por que nós vamos ter que usar 7 bilhões de reais para essa importação? Você acha que vai haver um desequilíbrio no mercado interno? Bingo! Exatamente, né? Se o arroz importado é mais barato, por que fazer uma operação e ainda nas mãos do governo? Tanto que a ideia era zerar o imposto de importação para uma cota estabelecida e deixar o setor privado fazer as compras dentro da necessidade, né? Já que, teoricamente, o que não é verdade, que o arroz importado é mais barato. O arroz no mercado internacional subiu em dólares 46% desde julho do ano passado, quando o governo indiano vetou as exportações, a Índia, que é o maior exportador do mundo, e não levantou esse embargo até agora. Por menos deu um ninho aquele, né? Lá pegou o Sudeste Asiático. Então, realmente não faz sentido. Eles não vão vender o arroz mais barato, eles vão vender o arroz mais barato, mas não comprar mais barato. Então, esse é só um dos tantos pontos polêmicos desse leilão, que ainda vai ter muito assunto aí para todos os órgãos fiscalizadores, governo, tribunais aí, para julgar o que está acontecendo. Os compradores são muito estranhos. A gente vai falar disso também, mas eu só queria também trazer a informação que, né, o Edgar Preto, ele informou ontem em coletiva de imprensa que o governo vai realizar um novo leilão, né, no dia 13 de junho para comprar mais 36 mil toneladas de arroz importado, para somar, então, as 300 mil toneladas que eram a expectativa do governo e não foram arrematadas por falta de oferta. As justificativas apresentadas pelo governo, elas sustentam os recursos financeiros usados para esse montante aí de importação? Não, de forma nenhuma, né? Não deveria se usar um recurso gigantemente grande. Só nesse primeiro leilão aí passa de R$ 1 bilhão gastos com isso. Com muito menos o governo conseguiria equilibrar bem o mercado, sem nenhum tipo de intervenção e sem gastar recurso público. E principalmente, né, Priscila, e todos estão nos assistindo, não comprometeu o plantio do ano que vem. Havia um embalo no mercado para plantar mais arroz no ano que vem, de fato, como já vem acontecendo. Mas agora o desestímulo é enorme, né? E o governo está vendo o Plano Safra anunciar que vai estimular arroz e feijão. Estimular como? Que produtor vai acreditar num governo que intervém, importa diretamente? Desde os anos 1980 não se faz isso. O antigo Cetrim do Banco do Brasil importava trigo, né? Tudo era estatizado. E a última operação de venda de arroz de governo foi em 1987. Nós estamos dando passos atrás na história, né? Lamentável. E agora um questionamento importante,
Kogo, os lotes de arroz, eles foram adquiridos por apenas 4 empresas, nenhuma conhecida como um player tradicional do agro, muito menos o mercado de arroz. Toda essa operação, ela merece uma atenção minuciosa dos órgãos de fiscalização, na sua opinião? Ah, com certeza, já estão pipocando aí, né, recursos e ações aí de deputados do setor privado. Só para quem está nos assistindo atender, então foram só 4 empresas que ganharam, entre elas uma locadora de carros, sem nenhuma tradição em mercados de grãos, uma queijaria. Essa queijaria arrecadou ou rematou a maior parte do leilão, 147 mil toneladas. O capital social dela declarado na Receita é 5 milhões de reais. Ela precisa, na semana que vem, depositar 36,7 milhões de reais de caução para executar a operação. Isso é, no mínimo, surreal. Surreal. Então, coisa impressionante. E um rematante é pessoa física com mais de 70 processos na justiça brasileira. Tá certo, Kogo. Dito isso, eu encerro essa entrevista aqui contigo. Agradeço toda a sua atenção com a gente durante o programa, antes também, quando a gente sempre conversa, para formatar aqui as perguntas e para fazer trazer o melhor aqui para nossa audiência. Obrigada mais uma vez e um excelente fim de semana para você. Eu agradeço o espaço e excelente fim de semana para todos que nos assistem.